Estamos aqui para falar que Jesus é o pão da vida. E essa experiência que está lá em João capítulo 6, de 25 ao 40, nós encontramos então o início, o primeiro sinal. Jesus veio para revelar. E João fala que Jesus veio para fazer uma exegese do Pai, ou seja, Jesus veio dar a conhecer quem era o Pai, mas na pessoa dele, Jesus, o Filho de Deus, dando-se revelar. E vimos a sua glória como o testemunho, como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus veio para mostrar para nós esses sinais. No Evangelho de João temos 7 sinais e 7 declarações de Jesus dizendo eu sou. E toda vez que Jesus fala eu sou, ele se remete àquele eu sou, quando Moisés, lá na sarça ardente, perguntou para Deus, Senhor, o Senhor manda libertar o povo, mas se Faraó perguntar, quem é o seu Deus, o que eu vou dizer? Deus falou assim para ele, diga que eu sou. Esse sou, Jesus está aí, ele é a declaração dele, eu sou a verdade, eu sou o pão da vida, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo. Então nesse mês de outubro nós estaremos meditando sobre esses sinais de Jesus, que aponta para a salvação. Tudo que Jesus fez na terra era para glorificar o nome do Pai. Ele não veio para fazer a vontade dele, sim fazer a vontade de Deus e glorificar a Deus em tudo. Então todos os sinais que ele fez, desde Caná da Galileia, a transformação de água em vinho, a cura do filho oficial do rei, capítulo 4, a cura do paralítico em Betesda, capítulo 5, a multiplicação dos pães e peixes, no capítulo 6, aonde nós estaremos meditando. E nesse capítulo 6, ele fez 2 sinais. Ele multiplicou os pães e os peixes, 5 pães e 2 peixes, ele alimentou uma multidão de pessoas, e Jesus então se declara, eu sou o pão dos céus. Eu gostaria de ler com vocês, dos versículos 25 ao 40, que diz o seguinte, quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Versículo 26, Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal milagroso mostrará para que vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu de comer o pão dos céus. Jesus declarou, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e a quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia, aplauda a Deus pela sua salvação, aplauda a Deus por esse pão da vida que desceu do céu. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor.
E meus queridos, então nesse evangelho nós encontramos essa declaração, essa revelação de Deus ao mundo. Jesus veio para se revelar, Ele veio para explicar a Deus, Ele veio, é o Deus que se encarnou e habitou entre nós, Ele veio para viver. A ideia seria que como que Jesus tivesse se tabernaculizando, nem existe essa palavra, mas como que ele estivesse se tornando o próprio tabernáculo, aquele tabernáculo que Deus falou para Moisés: faça o tabernáculo e eu habitarei no meio de vocês. Agora Jesus está se materializando nessa tenda e vivendo e habitando entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então João dá esse testemunho, João escreve essas narrativas de Jesus, aonde o próprio Cristo se dá a conhecer às pessoas. E esse é o primeiro discurso da série de 7. Esses são os primeiros sinais da série de 7 sinais, e nós encontramos aqui 2 dos 7 sinais. O primeiro sinal é a multiplicação dos pães e peixes, quando Jesus então ele dá primeiro a parte prática, primeiro ele faz a prática, depois então ele vem com a teoria, aonde ele fala: eu sou o pão da vida. Que coisa maravilhosa! 3 revelações a respeito de si mesmo. E o segundo sinal que nós encontramos aqui é quando Jesus ele caminha sobre as águas e ele vai ter com os discípulos. Isso é maravilhoso, aqui ele mostra que Ele é o Senhor absoluto sobre a sua criação. Primeiro, Ele se revela como um Deus que tem compaixão, um Deus que alimenta, um Deus que sustenta, um Deus que se preocupa com as nossas necessidades mais básicas da vida, nossa subsistência. Ele fala assim, no Sermão do Monte: se o meu Pai sustenta os passarinhos, sustenta com a graça dEle, quanto mais nós que somos seus filhos, Ele nos dará todas as coisas. E nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus que nos dá o Espírito Santo. Ele cuida de nós, das nossas necessidades mais básicas. Deus conhece o teu coração nesse exato momento, Ele sabe da tua situação emocional, da tua situação psicológica, das tuas emoções. Ele sabe dos teus sentimentos nesse exato momento em que você está escutando essa palavra. E eu quero dizer que Deus tem algo muito especial nessa série, que Ele vai estar se revelando como Deus poderoso, como o pão da vida, como luz do mundo, como o caminho, como a verdade. Em cada uma dessas manifestações de Deus, Ele está dizendo que você é muito importante e que foi por você que Ele morreu. Quando Ele se entregou naquela cruz, Ele pensou em você, no teu nome, nas tuas necessidades, e você tem que abrir o teu coração nessa noite. Abra o teu coração, deixa o Espírito Santo falar com você, deixa o Espírito Santo ministrar no mais profundo da sua alma, no mais profundo do teu ser. Deixa Jesus se revelar como o pão da vida. Então nós encontramos 3 revelações a respeito dele mesmo, e a primeira delas é que ele sonda, só Jesus sonda os corações. E é interessante que quando nós, às vezes, estamos conectados com uma pessoa, quando nós conhecemos uma pessoa, quando nós nos interagimos com uma pessoa, sem a pessoa dizer, nós muitas vezes sabemos se ela está bem ou se ela está mal, não é verdade? Nós sabemos, e quantas vezes nós podemos chegar: você não está bem hoje, e a pessoa está lutando, ela fala: não estou bem. Você não está bem, eu te conheço, você não está bem, e de repente a pessoa se desaba a chorar dizendo que ela não está bem, não é verdade? Se nós somos limitados, nós podemos ainda conhecer o coração daquelas pessoas que nós conhecemos. Nós não podemos conhecer o coração de todas as pessoas, mas os nossos filhos nós conhecemos muito bem, eles sem falar, nós sabemos se eles estão bem ou não, somente pelo olhar, somente pelo caminhar, nós sabemos. Agora Jesus é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é o Criador, Ele conhece, Ele sonda todos os nossos pensamentos, os nossos corações e as nossas motivações.
E aquelas pessoas chegaram para ele e falaram, mestre, quando chegaste aqui? É como que Jesus falou assim, conta outra, porque essa aí não cola. Conta outra, vocês estão me procurando, não porque eu fiz os milagres, não porque eu fiz os sinais, mas vocês me estão procurando somente porque comeram do pão e ficaram satisfeitos. Que vergonha, né, daquelas pessoas. E muitas vezes, meus queridos, nós estamos na mesma condição. Nós buscamos a Jesus somente com interesse, com as motivações erradas. Nós oramos, nós viemos à igreja, nós buscamos com uma motivação errada, somente de buscar as coisas materiais. E Jesus fala assim, vocês têm que trabalhar não pela comida que perece, mas pela vida eterna. Vocês não têm que orar e buscar a mim somente por aquilo que é temporal, por um trabalho. Quantas pessoas estão orando, buscando, clamando a Deus numa enfermidade, e fazendo voto, e fazendo compromisso com Deus, e Deus vai pela tua misericórdia, porque Ele é um Deus amoroso, é um Pai que se compadece dos teus filhos, e nos cura, e logo após da cura, nós esquecemos de Deus, aquele compromisso que nós já fizemos, já não vale mais, nós falamos que vamos mudar de vida, e não mudamos de vida, continuamos pior do que estávamos antes. E Jesus fala assim, eu sei que vocês me buscam somente porque eu posso sustentar, somente porque eu posso dar o pão para vocês, somente porque eu posso te abençoar e te curar e salvar. Meus queridos, Jesus conhece as intenções dos nossos corações. Eu não sei qual é a intenção hoje do teu coração de estar aqui hoje. Você está buscando Jesus por causa de uma situação, talvez pela ignorância, você veio procurando, né? Esses dias mesmo eu encontrei uma mãe desesperada, pedindo oração, e ela falou assim, pastor, eu já fiz de tudo, eu já fui em centro espírita, já pedi para rezar, e eu vou em qualquer lugar, mas eu preciso que Deus ouve isso no meu coração, que Deus me ajuda. Qual é a motivação muitas vezes do nosso coração? Nós estamos buscando a Deus, mas com a motivação errada. Se você entrou hoje aqui pelo um desespero, acalma o teu coração, saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Muda agora o teu foco, muda a motivação do teu coração. Às vezes você entrou aqui pedindo a Deus uma resposta, um milagre. Deus, fala comigo. E na tua ignorância você está buscando aquilo que é temporário, você está buscando aquilo que é passageiro, aquilo que vai acabar, aquilo que se vai estragar. Eu quero te convidar para você conhecer o eterno. Eu quero te convidar para você conhecer o pão do céu, aquele que dá vida. Quem vem a Jesus jamais terá fome, e quem crê em Jesus jamais terá sede. Aleluia! É esse Deus que nós estamos falando, é esse Deus que nós estamos pregando, é esse Jesus que nós estamos anunciando, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que coisa maravilhosa. Jesus então se revela e mostra aqueles homens que eles estavam buscando coisas muito pequenas, e eles atravessaram, eles foram à orelha do lago, eles foram do outro lado buscando Jesus, mas simplesmente para ver o que ele ia fazer agora. E tanto é verdade que quando ele interpela Jesus, eles fazem aqui 3 perguntas para Jesus, e na terceira pergunta, antes de Jesus responder, eles falam assim, olha, porque Deus deu aos nossos pais, Moisés deu o maná aos nossos pais, e você, o que vai dar para nós? Você vai dar para nós o maná que vai dar todo dia, o pão que o senhor está falando que é o pão, o senhor vai dar o pão todos os dias para nós? Porque Moisés deu o maná no deserto todos os dias. Essa era a intenção daquelas pessoas. E meus queridos, e muitas vezes nós estamos tão perdidos nos nossos problemas, nas nossas limitações, que nós nos deparamos tão pequeno a nossa fé, tão mesquinha a nossa fé. Às vezes nós passamos lutas, passamos dificuldades. Encontrei uma pessoa, e até hoje nós trabalhamos com ela, pós-luto, e trabalhamos o luto na vida dela, porque ela orou e pediu a Deus para Deus curar a sua mãe do Covid, e ela lutou, e ela jejuou, e ela buscou, e ela fez jejum, ela foi em vigília, ela fez tantas coisas, e o Senhor a levou à sua presença, e ela então se desabou, ela disse assim, que Deus é esse que a gente busca,
e Deus não nos ouve. Nós estamos falando de uma situação tão pequena diante da grandeza de Deus. Nós podemos comparar a qualquer coisa, a nossa própria vida, em relação à grandeza de Deus. Não somos nada diante de Deus. Deus nunca perdeu o controle para a pandemia, Deus nunca perdeu o controle para nenhuma situação que nós estamos passando. Ele é absoluto, 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 e poderoso e soberano. E mesmo na sua glória, mesmo na sua onipresença, na sua onipotência, Ele quer se revelar mais uma vez a nós. E talvez você se encontra nessa encruzilhada da vida, nessa encruzilhada dessas indecisões, dessas incertezas da vida, e às vezes nós condicionamos a Deus a uma situação sentimental, de um casamento, de um namoro. Isso é tão pequeno relacionado à eternidade que vamos passar com Ele, a um trabalho, a uma profissão, seja qualquer coisa relacionada àquilo que é passageiro diante da glória de Deus, é tão pequeno. Então Jesus fala que nós devemos trabalhar essa motivação, nós devemos alinhar o nosso coração, nós devemos alinhar não pela comida que se perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E ele fala, o qual o Filho Jesus dará a vocês, o Filho do Homem dará a vocês. Ele está dizendo que Ele mesmo, o Filho do Homem, vai dar o sustento eterno para as nossas vidas. Segunda revelação de Deus sobre Jesus, sobre a si mesmo, é que Ele é o nome da nossa fé. Jesus é o nome da nossa fé. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele não somente quer ser o provedor das suas necessidades, Ele quer ser o Senhor do teu coração, Ele quer ser o Senhor das suas emoções, Ele quer o Senhor daquele momento em que nós estamos passando por uma luta, por uma prova, por uma tentação, e que nós nos sujeitamos ao Espírito para vencer as tentações, para vencer as lutas. É nesse momento que Jesus quer se revelar como Senhor. De fato, Jesus é o teu Senhor? Porque muitas vezes nós condicionamos a nossa fé em coisas tão pequenas. Condicionamos a nossa fé à atitude de uma pessoa, à atitude de um líder, a uma situação, a um programa, a uma metodologia. Eu não gostei disso. Às vezes pessoas que mudam de igreja de um lugar para outro, não importa onde você tem, aonde você vai, aonde você fica, se Jesus não for o seu Senhor, sempre você vai se escandalizar. Sempre você vai reclamar, sempre vai murmurar, sempre você vai comparar alguém melhor, sempre você vai encontrar um pastor melhor, sempre você vai encontrar um casamento melhor, sempre você vai encontrar um emprego melhor, nunca você vai quietar a sua alma e sempre vai estar um vazio no teu coração. Por isso que Jesus, Ele é o provedor. Mas se nós formos atrás dEle somente pela provisão, nós vamos ficar na beira do caminho. Nós vamos morrer nesse mundo. Eu estava vendo esses dias, lendo de novo, aquela experiência de Jesus com os 10 leprosos. E eles saíram da fronteira de Samaria com Galileia, aonde Jesus encontrou, e Jesus falou assim, se apresenta ao sacerdote. Eles teriam que ir até Jerusalém, mais ou menos 129 quilômetros. Não sei se eles foram andando, se foram de carroça, de carruagem, mas no caminho eles perceberam que estavam curados. E quantos voltaram para agradecer ao Senhor? Quantos voltaram para dizer, Senhor, eu quero agora que o Senhor seja não somente o meu provedor da cura, mas o meu Senhor, aquele que me salva, aquele que me sustenta. Um só voltou. Isso representa a nossa estatística hoje. Nós muitas vezes estamos somente buscando aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele pode dar, aquilo que Ele pode oferecer. Ele é o nome da nossa fé. Jesus é o nome da nossa fé. É tão forte que quando Jesus mostra isso para eles, para aquelas pessoas, eles fazem a segunda pergunta, com toda
com toda curiosidade, com tanta pompa, com tanta esperteza, com tanta sabedoria infundada, com tanta sabedoria humana, com tanta perspicácia, com tanta ignorância da fé, com tanta burrice da vida, ele chega e fala assim: o que nós precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Religiosidade. Se Jesus não for o Senhor da nossa vida sempre, nós achamos que nós somos os bons, nós achamos que o nosso dinheiro vale, que a nossa oferta vale. Sempre que eu posso fazer alguma coisa para merecer alguma coisa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bom, eu não engano ninguém, não faço nada mal para ninguém, não desejo mal para ninguém, venho aos domingos, o que mais que eu preciso fazer então? E mais, como Jesus sabia que a motivação deles estavam erradas, se a nossa motivação estiver errada, a partir daí tudo vai estar errado, não tem como consertar lá na frente. Se a minha motivação estiver errada, tudo que eu fizer vai estar errado. E aí a pergunta é essa: o que eu tenho para fazer? O que eu posso fazer para realizar as obras que Deus requer? E eu acho, o texto não fala, mas na verdade eu acho que eles estavam querendo a receita do pão. Senhor, ensina aí como é que a gente faz para multiplicar esse pão aqui, porque esse negócio é bom demais. Eu vi lá atrás o Senhor multiplicando, mostra para nós como é que multiplica, tem que dar uns pulinhos, tem que orar, o que tem que fazer aí para esse negócio funcionar? E Jesus dá aquilo que é simples, aquilo que é básico, aquilo que é elementar, aquilo que é tudo. E Jesus fala assim: a obra de Deus é essa, que creais naquele que Ele enviou, e pronto. A obra de Deus é essa, que crê em Jesus. Por isso, Jesus é o autor da nossa fé. Por isso, Ele é o nome da nossa fé. Jesus, diga Jesus. Diga Jesus, autor da minha fé. Aleluia. Glórias a Deus, Jesus maravilhoso, aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Gritamos aos quatro ventos, gritamos de norte a sul, de leste a oeste: Jesus, o Senhor é o autor da nossa fé, o Senhor é tudo que nós temos, é tudo que nós somos. É simples assim. E aí nós temos as duas motivações erradas nesse grupo de gente. Aqueles que querem fazer alguma coisa para mostrar que está sintonizado, que está ligado com Deus. Aqueles que acham que merece alguma coisa merece alguma coisa por fazer alguma coisa. E aqueles que falam o seguinte: bom, se Jesus é o meu Senhor, o meu autor da minha fé, então eu não preciso fazer nada mais. Aí sempre você pede para a pessoa, ela nunca tem tempo, ela não faz nada, ela não pode, ela não tem vontade, ela não sente que ela tem que fazer nada, mas Jesus é tudo para ela. E temos aquele que está desesperado por fazer alguma coisa, por merecer a salvação e a atenção de Deus e a resposta de Deus. Jesus fala que nós fomos criados para as boas obras. A palavra fala que nós somos criados para as boas obras. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor, nós somos sal e somos luz aonde nós estamos. A nossa vida vai falar alguma coisa, a nossa vida vai fazer alguma coisa, e através dessa sintonia com Deus, dessa motivação certa, eu vou perceber aonde que Deus está trabalhando, e eu vou me somar a Ele, e é Ele que vai fazer, é Ele que vai responder às orações, é Ele que vai curar, é Ele que vai libertar, é Ele que vai purificar, é Ele que vai salvar. E eu estaria ali somente para ver a manifestação de Deus. É simples assim, meus queridos, é tão simples, que nós temos que viver com o nosso coração alinhado com as coisas de Deus, com aquilo que Ele é, e dizer: Senhor, o Senhor é a razão da minha fé, eu creio em Jesus, eu creio naquele que Deus enviou, e é suficiente para mim. E a terceira revelação sobre Ele mesmo, é que Ele é a vida eterna.
Ele é a vida eterna. E quando Jesus vai apontando, vai tendo aquela conversa difícil com eles, quando eles vão ficando sem argumentos, quando eles vão chegando num ponto que eles têm que tomar uma decisão, e eles têm então a prepotência, a arrogância, a petulância de perguntar para Jesus o seguinte, olha só, no versículo 36, que sinal milagroso mostrará para que vejamos e creamos em ti? Ele estava querendo pôr Jesus à prova. É como o diabo, é como uma pessoa maldosa. Se eles já tinham visto, aquele grupo já tinha visto 2 sinais de Jesus. A multiplicação dos pães, que até os próprios discípulos estavam incrédulos. Até aqueles que estavam com Jesus, dizendo, Senhor, nós podemos ter dinheiro suficiente para comprar, mas aonde nós vamos comprar? E Jesus fala assim, dai vós de comer. Um olhou para o outro assim, e agora? O que nós vamos fazer? Não tem o que fazer. E Jesus então anda sobre as águas. E eles se perguntam, que sinal milagroso mostrará para que vejamos e creamos em ti? Paulo, quando escreve a sua carta a Coríntios, ele fala o seguinte, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A comunicação do Evangelho é para muitos, mas a porta é estreita. Na verdade, no Brasil nós temos uma comunidade evangélica muito grande, muito extensa, mas muito rasa na fé, muito rasa. É tão rasa que você conhece uma pessoa agora, conversa com ela, depois você pergunta, depois passa um tempo, você pergunta da sua esposa, ele fala, olha pastor, essa semana mesmo me aconteceu isso, eu perguntei, como que vocês estão? Estamos com saudade de vocês, ele responde, pastor, já não estou mais com minha esposa, já estou com outra, e assim vai, é tão raso a nossa fé, é tão raso os nossos valores, nós não somos perseverantes, não temos raízes, não temos convicções profundas, e nos levamos por aquilo que nós estamos vendo. Se há um sinal aqui, eu vou, se há uma fumaça ali, eu vou, se há um fogo lá, eu vou, e eu fico de um lado para outro, buscando sinal ou buscando sabedoria. E Jesus está dizendo o seguinte, isso que você está falando, que dos milagres, que sinal que eu vou fazer? E antes de Jesus responder, eles falam o seguinte, porque na verdade os nossos antepassados comeram do maná do deserto, como está escrito, e eles são feras na Bíblia, hein? Até justifica biblicamente, e lhes deu de comer o pão dos céus. E aí Jesus fala o seguinte no versículo 32, não foi Moisés quem deu a vocês o pão dos céus, mas o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão dos céus. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus está dizendo que aquele maná que Moisés ordenou que eles colhessem era temporal, era limitado, tinha data de validade, vencia, cheirava mal, fedia. Aquilo ali alimentava somente aquele momento. Mas Jesus está dizendo assim, eu sou o pão da vida, eu sou aquele, e aquele que vem a mim nunca mais terá fome,
e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Esses homens não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. E talvez esse primeiro discurso foi um dos mais duros que Jesus está dizendo. E no final desse capítulo, Jesus vai afinando, vai endurecendo o caldo, chega um momento e fala assim, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Uau! Nós estamos falando de um discurso muito duro. Se você não entregar a sua vida, não se render completamente a Jesus, sempre você vai querer dar alguma coisa. Sempre você vai querer fazer alguma coisa, vai querer compensar alguma coisa. E qual é mais difícil? Ou qual é mais fácil? Dar aquilo que temos, o nosso dinheiro, dar alguma coisa, ou entregar o nosso coração? A coisa mais difícil para um homem é se render a Jesus. Não é confessar de boca para fora, dizendo, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E aí, está bem, eu recebo, oro e já está. Não é isso. Isso aí não vai mudar nada. A salvação consiste em confessar com a nossa boca para a salvação e crer no coração para ser justificado. E aí, falar todo mundo fala. E o coração? Às vezes o coração está endurecido. Às vezes o coração está cauterizado. E entregar o coração significa render completamente ao Senhor. E Ele faz 2 convites para você nessa noite. Nós que estamos aqui, você que está em casa. Vinde a mim. Aquele que vem a mim, Ele fala, jamais terá fome. Como está a tua alma? Nós vemos pessoas famintas. Nós vemos pessoas que estão insaciáveis. Pessoas que não se conformam e não se contentam com nada. E fica lutando com a vida. Não se firma no trabalho, não se firma na família, não se firma no casamento, não se firma na vida. Por quê? Há um vazio, há uma fome que é insaciável. E ele fala o seguinte, aquele que crê em mim, jamais terá sede. Qual é a tua sede? Às vezes nós lutamos com um filho, nós lutamos para que ele conheça o Senhor, ou um cônjuge, ou os filhos lutando para que os pais conheçam o Senhor. Jesus quer tratar com a sua fome, com a sua sede, não com aquilo que você possa fazer, não com aquilo que você está interessado em fazer na vida do outro, mas é a sua vida. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar as motivações do teu coração, Ele quer mudar a tua existência, Ele quer se revelar para você dizendo, eu sou o pão da vida. Para de ir para um lado e para o outro, para de se debater. Eu gostaria de orar por você nessa noite, eu gostaria de fazer um convite para você, para que você pudesse reconsiderar a sua vida, reconsiderar a sua fé, reconsiderar quem é Jesus para você. Quem é Jesus para você? Ele é um provedor? Ele é um Deus que está pendurado numa parede, numa madeira, onde você precisa, você vai ali e se coloca lá e ora, e depois você sai e você controla a sua vida, você é o dono de si, as tuas decisões, as tuas prioridades, as tuas finanças,
Aí depois, quando você tem outra necessidade, você vai lá e fala para Deus: Deus, eu quero orar, eu quero fazer um jejum, e eu quero mudar de vida, e você quer mudar de vida, mas não consegue mudar de vida, porque faltou o principal, faltou você se render a Jesus. Porque quando você se rende a Ele, tudo passa a ser diferente. Tudo passa a ser diferente. E eu me lembro daqueles cristãos nossos, no Oriente Médio, no norte da África, em que aqueles radicais religiosos buscam, prendem, e dá a eles uma opção de negar a fé com uma arma, com uma espada, e chega naquele momento, eles dão uma opção para eles negarem aquilo que eles estão dizendo, e simplesmente eles falam: eu sei em quem tenho crido. Eles dão a vida, entregam as suas vidas, porque eles sabem que a vida, essa matéria, é limitada, ela é temporal, ela é passageira, e nós lutamos, nós agarramos a essa matéria. Essa semana foi o dia do idoso, nós fizemos uma devocional falando do idoso, e falando que tem pessoas que têm medo de se envelhecer, tem pessoas que têm medo dos seus cabelos brancos, tem medo das rugas. Sabe por quê? Nós ficamos nessa luta porque nós não queremos, nós queremos ficar, isso aqui está muito bom, meus queridos, isso é muito passageiro, isso é limitado, isso vai passar. A nossa beleza que tínhamos com 18 anos, agora é outra beleza, e cada etapa da vida é uma beleza. Viva a sua vida, eu diria, viva as suas lutas. Cada época nossa, temos as nossas lutas. Quando somos pais com filhos pequenos, temos as lutas de filhos pequenos. Como somos pais com filhos adolescentes, temos as lutas de filhos adolescentes. Como somos pais de adultos, temos as nossas lutas de filhos adultos. Vamos ter as nossas lutas de filhos casados. Vamos ter as nossas lutas com os nossos netos. Cada época teremos as nossas lutas. E tudo na vida vai passando. Tudo na vida vai passando. Como você quer chegar lá? Como você quer chegar no final de tudo isso? E Jesus está dizendo assim: eu sou o pão da vida. Feche teus olhos agora e ore ao Senhor. Ore a Deus e fala assim: Pai, no nome de Jesus eu quero considerar tudo isso que o Senhor falou hoje para mim. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao teu coração, e você sabe quando o Espírito Santo está falando a você. E ele propõe: quem vir a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Você gostaria desse tipo de comida? Ele não está falando de uma comida temporal, não está falando de uma picanha, não está falando de uma lasanha, não está falando de um pão francês. Ele está falando da sua existência, da sua subsistência, da tua alma, da tua eternidade. Você gostaria de entregar a tua vida ao Senhor Jesus essa noite? Levante a tua mão onde você está, e eu gostaria de orar por ti. Alguém? Pode levantar a mão, onde você está, eu gostaria de orar por você. Você fala assim: Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus essa noite, eu gostaria. Levante a tua mão bem alto. Amém. Pode abaixar. Mais alguém? Pode levantar bem alto a tua mão, falando assim: Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Há mais alguém? Nós temos um QR Code aqui no telão, e se você quiser ter essa experiência com Jesus,
essa experiência com o Espírito Santo, conhecer mais sobre Ele, eu gostaria que você tirasse uma foto, ou você entrasse agora, está no telão, você pode apontar o teu celular e entrar, e você fala assim: eu quero pedir um apoio espiritual, eu quero pedir uma ajuda espiritual, eu quero confessar a Jesus como Senhor e Salvador, eu quero me entregar a Ele. Eu quero te convidar a ficar em pé, quero convidar a banda para que venha aqui. Pai amado, no nome de Jesus, nós queremos nos render completamente ao Senhor. Nessa tarde nós reconhecemos que o Senhor é o pão da vida. O Senhor não está falando de um pão, o Senhor está falando da vida. O Senhor é o pão da vida. E obrigado pela vida dos meus irmãos. Um dia, todos nós estaremos com o Senhor na eternidade. Todos nós, redimidos, salvos, todos nós estaremos com o Cordeiro. Por isso, ó Pai, nós queremos pedir a Tua graça, a Tua misericórdia. Amém. Amém, queridos?